Vamos ver o slide? Perfeito, muito obrigado pela apresentação. A apresentação é em espanhol, mas o Carlos vai traduzir o vídeo para português para entenderem melhor. De qualquer forma, se tiverem dúvidas, o Victor pode ajudar com a tradução. Bem, toda manhã estamos ouvindo sobre inteligência artificial e como a aplicamos na manutenção preditiva. Já ouvimos algumas coisas hoje e vou comentar sobre elas. Começarei falando das expectativas que temos sobre a IA, como outras coisas, e a realidade da IA, pelo menos do nosso ponto de vista e experiência. Então, a primeira, o que esperamos da IA é o que nos venderam nos anos 80 nos filmes, no cinema, e a expectativa era que em 2025 todos poderíamos ter perfeitamente nosso robô em casa e nosso robô no trabalho fazendo tudo por nós. Pensava-se que iríamos de férias nos teletransportando, né? Era a expectativa, robô trabalhando, teletransporte ou máquinas voadoras. E a realidade? Pode demorar mais de uma hora para chegar. Carro autônomo ou elétrico, se tem trânsito, fica preso igual, tá? As expectativas da IA eram altíssimas, mas a realidade ainda é bem limitada. Então, como já foi dito hoje, a IA surgiu para fazer máquinas pensarem como humanos, né? Poderem agir como uma pessoa. E os primeiros softwares de IA eram de xadrez. O clássico jogo de xadrez foi o primeiro desenvolvimento de IA, mas no fim, a IA funcionava como regras ou um algoritmo, como chamam agora, que é o que pensa parecido com o nosso cérebro, né? Mas, claro, é como uma criança pequena tem que ensiná-la. Então surgiu o machine learning para ensinar a IA a se desenvolver. Aí é onde começamos a inserir o Big Data, que já falamos antes, onde você começa a alimentar essa IA com muitos dados. Se tiver a sorte das máquinas serem iguais e os dados parecidos, pode te ajudar ainda mais a fazer um diagnóstico adequado. Então, aí temos o machine learning, mas depois vimos que não basta. Então vem o deep learning, onde o que fazemos é tentar que a IA funcione como um cérebro. Então, é feito através das redes neurais. Então, se temos uma IA que ensinamos e ainda age como um cérebro, bem, por favor, Carlos, o próximo. O que imaginamos de novo é que com machine learning teremos um robô lidando com esses dados e nos dará respostas e recomendações? Bem, dito tudo isso, talvez em breve fiquemos sem emprego. O próximo. Como aplicar isso à indústria 4.0? Bem, aplicamos a indústria 4.0, ou melhor, a IA na indústria inicia com a indústria 4.0, que basicamente coloca smart em tudo que faz. Temos sensores? Então, sensor smart. Teremos sensores inteligentes. Faremos monitoramento da condição dos equipamentos e enviaremos todos esses dados para a nuvem. Com todos esses dados na nuvem, poderemos alimentar a inteligência artificial. Assim, com essas informações, sensores smart, equipamentos monitorados e IA, logo podemos ficar sem trabalho. Mais uma vez, altas expectativas, mas qual é a realidade? Bem, normalmente temos um cara que faz medições de vibração com um coletor uma vez por semana ou por mês. Com sorte, temos um sensor de vibração que coleta dados remotamente e os envia a um sistema a cada 10, 20 minutos.
Os mais sortudos, em turbomáquinas ou equipamentos críticos, têm monitoramento contínuo, mas ainda dependemos do técnico que vai fazer as medições. Então, falando de expectativas e realidade, vamos dar um exemplo. Se perguntarmos ao ChatGPT que problema pode ter uma máquina com vibração alta no 1x, um motor com vibração elevada na horizontal? Com toda essa informação que temos, o ChatGPT já deveria nos dar a solução. As respostas do ChatGPT para uma máquina, um motor com vibração horizontal alta em 1 no papel de especialista, diz que pode ser desequilíbrio, desalinhamento, ressonância ou folgas. Ele dá recomendações. Cheque o desequilíbrio, o desalinhamento, as folgas e veja se não é ressonância. Por sorte, não ficamos sem trabalho. A dependência de analistas de vibração e pessoal de diagnóstico vai continuar. E por que isso? No fim, buscamos o momento ideal para detectar o problema, acompanhar e achar o menor custo para a planta. Reduzir paradas não planejadas, custos da planta e também custos de manutenção. Não podemos antecipar e mudar muito cedo, pois adiantaríamos custos, nem esperar demais, pois pode causar falha e parada desnecessária da planta. Com esses dados, sabemos que desde os anos 50, quando as vibrações foram implementadas já com estatísticas manuais, começaram a analisar falhas dos equipamentos. Nos anos 60 já tínhamos essas falhas tipificadas em 1x, 2x e já sabíamos o que cada uma significava. Nos anos 70, com essas estatísticas, obtiveram-se valores de normalização e as primeiras normas ISO com valores de referência. E com tudo isso, essas tabelas foram criadas. No final, analisar vibrações deveria ser bem simples. Se jogarmos toda essa informação numa IA, temos esse grande banco de dados. Por que a IA não está funcionando direito? Porque esses dados eles são bem mais complexos e precisamos de um engenheiro de diagnóstico, alguém que nos dê esse diagnóstico e identifique os falsos positivos. A gente tem falado que a maior preocupação da indústria hoje não é se a IA funciona, mas quantos falsos positivos ela vai dar. Quantos falsos negativos vamos perder ou ter problemas por não detectar a tempo e quanto custa configurar e manter esse sistema. Esse é o grande problema da IA atualmente. Então, vou contar minha experiência com IA e dados. Nos ciclos combinados, temos um monitoramento potente das máquinas. Temos sistemas que monitoram turbinas a gás, geradores e turbinas a vapor. Tudo isso é monitorado com diferentes sistemas. Espero que ninguém da Berlim Nevada esteja me ouvindo. Nosso sistema de monitoramento de vibração é o Berlim Nevada, que nos venderam com um pacote de regras e suporte à decisão, que é o que chamamos de inteligência artificial e algoritmos. Com esses algoritmos, IA e o Big Data da Berlim Nevada sobre as máquinas, temos a sorte de ter mais de 15 turbogrupos iguais ou similares, muda a configuração, mas é basicamente o mesmo. Então, comparar máquinas e dados é muito fácil. Qual é o problema que enfrentamos? O problema é que, ao comparar dados, temos uma quantidade enorme. Configurar o sistema consome muitos recursos. Então, temos uma quantidade imensa de dados. O monitoramento contínuo gera zilhões de dados. O bom é que podemos comparar o estado com outras máquinas. Mas com o RulePack temos alarmes e recomendações, com dicas reais do que fazer. Melhor que usar GPT,
configurar e manter consumia muitos recursos, e tantos dados geravam muitos alarmes. Gerenciar esse banco de alarmes é impossível, garanto. Não podemos lidar com tantos alarmes de uma vez. Não conseguimos gerenciar todos. No fim, os falsos positivos são tantos que perde a eficácia. Baseado em nossa experiência, com pessoas experientes na máquina, fizemos o inverso. Identificamos os problemas desejados e criamos nosso sistema de alarme. É como a indústria 4.0, colocamos Smart na frente. Pegamos dados inteligentes, só acompanhando o que nos interessa, gerando alarmes só das partes cruciais de uma turbomáquina e apenas os alarmes necessários com recomendações precisas. O que mudou? Passamos a um sistema que dá alarmes e recomendações confiáveis. Feito por nós, mas baseado em um existente. Já nos aproximamos mais das expectativas da inteligência artificial, onde sensores inteligentes e monitoramento trazem resultados esperados. E seguimos. Mas ainda estamos longe disso. Por que a IA não funciona bem? Temos variação de dados e mudanças transitórias, mesmo que os sistemas tenham alarmes para várias condições. Na prática, isso gera tantos alarmes que fica impossível gerenciar. Além disso, percebemos que amplitude ou tendência crescente nem sempre são os únicos motivos de preocupação. A variação nos dados exige alarmes em diferentes condições. Vejamos. Os dados não são tão bonitos quanto as tabelas anteriores. Quando olhamos os dados de vibração, vemos muita variabilidade. A IA ainda não processa essa informação para dar respostas reais e eficazes. E como eu dizia, não é só por valores de vibração ou grandes amplitudes que devemos nos alarmar. Aqui mostro um exemplo real. 2 saltinhos na amplitude, um para cima e outro para baixo, numa tendência e num valor direto e um miss. Vimos que essas pequenas mudanças de amplitude e fase correspondiam a uma alteração na relação entre rigidez e massa da nossa turbina a gás. Ou a rigidez ou a massa da nossa turbina a gás está mudando, causando esses pequenos saltos. Na revisão de manutenção, vimos que os primeiros estágios da turbina, onde os gases saem a 1100, 1200 graus, não tinham refrigeração adequada por falha de projeto. Isso causava degradação e desprendimento de pedaços. Então tivemos que nos adaptar e criar uma regra específica para esse tipo de falha. Aqui mostro outro exemplo. Neste caso, não foi um pequeno pedaço de álabe que se soltou, mas um grande. Devido à degradação mencionada, o álabe enfraqueceu e pedaços maiores se soltaram. Aqui temos uma partida, 700 rotações para purgar o ar da turbina, descemos, ligamos e subimos. Passamos a primeira crítica e ao passar a segunda temos o desprendimento de um álabe. Aqui temos a órbita, o movimento circular do eixo dentro do mancal. Os eixos giram, mas em máquinas com mancais lisos tem essa folga onde se movem. Essa folga onde se movem é a órbita. Vemos a órbita fazer um movimento espiral no momento da quebra do álabe. O desequilíbrio cresce tanto que aproveita toda a folga.
roça, vibra forte e ficamos sem paz e rolamentos. Isso é mais fácil ver, pois aqui pegaríamos pela amplitude. Sem essas falhas, não saberíamos o que estava ocorrendo. Como disse, temos boa monitoração, conhecemos bem a máquina e equipamentos, sabemos o que buscar, criamos nossas regras, nosso próprio algoritmo para detectar esses problemas. Como veem, temos um sistema de alarme básico, mas bem eficiente. Isso é para monitorar nossa grande frota de turbinas e geradores, todos iguais ou parecidos para comparar. Mas ainda dependemos de um analista. Economiza trabalho, gerenciamos mais máquinas, pois o sistema de IA nos ajuda. Mas essa dependência persiste, não ficamos sem emprego, o ChatGPT ainda não nos substitui. Próximo. Então, conclusões. A IA nos ajuda de certa forma, ou sistemas especialistas, porque a Berlim Nevada nos vendeu como tal. Garanto que não é tão bom quanto parece, mas custa uma fortuna. No fim, depende muito dos analistas de vibração. Você precisa ter bom conhecimento da máquina e, com tudo isso, pode fazer um bom diagnóstico. E o sistema especialista economiza tempo de diagnóstico com regras e alarmes. Por fim, digo isso porque temos turbomáquinas muito monitoradas. Então, o que acontece na vida real? Na realidade, precisamos adaptar o nível de exigência ao que temos. Se temos um motor, talvez monitorar corrente, um acelerômetro e checagem mensal baste. Então, devemos nos adaptar conforme a situação. Não só temos turbomáquinas, mas também outros tipos de equipamentos. Adaptamos o nível de exigência, instrumentação e custo-benefício para cada tipo de máquina. Não monitoramos uma turbomáquina igual a um motor ou uma bomba. Então, no final, o que dizemos é que, dependendo da gravidade, da produtividade que temos com os equipamentos ou do quão crítico é o risco, temos que ter mais ou menos supervisão e alocar mais ou menos recursos. E essa é a nossa experiência com o IA. Obrigado, espero ter esclarecido um pouco ou ajudado com nossa experiência. Tchau. Tenho uma pergunta. É uma questão de unidade. Aqui vocês também disseram que houve uma fase. Aqui deve estar entrando em uma fase. A fase está do outro lado do gráfico, mas não a omitir. O gráfico mostra amplitude embaixo e fase em cima. Cortei o slide para caber mais informações. Mudanças permanentes no desequilíbrio, amplitude e fase. Mas bem pequenas, como podem ver, bem pequenas. Na amplitude, menos de 3.000, com saltos para cima ou para baixo, dependendo de onde o material se soltava. Ou seja, a máquina se autoequilibrava. Isso sim é inteligência artificial. Temos uma turbina a gás. Estava se autodestruindo, mas se equilibrando. Tenho uma pergunta para você. Que suporte teve de Nevada para os ajustes? Bem, começamos a implementar esse sistema. Nada. Veja, compramos o Bendy Nevada há mais de 20 anos e nos primeiros 10 anos ajudamos a desenvolver o software, o rule pack e o sistema especialista. Depois percebemos que não importava quanto configurássemos, era uma configuração constante, uma manutenção contínua. Sempre que há manutenção da máquina, você precisa reajustar todos os parâmetros, senão os alarmes ficam não confiáveis.
Filtrar tantos alarmes era tedioso, então decidimos criar nosso próprio sistema e rompemos com a Band. Esse foi o suporte que tivemos. Paramos de pagar. O que eu visto? O crucial é implementar as redes que você entende no software. É uma pequena capacidade de definir alarmes. Claro, no final, na minha opinião, ou na nossa ainda, a IA não tem essa capacidade de se adaptar aos diferentes tipos de máquinas. Vimos em apresentações que, para turbinas ou outras máquinas, os motores são mais fáceis de monitorar e mais previsíveis. Mas o que sabemos é que a indústria, em geral, não tem as máquinas bem monitoradas, não tem os smart sensors, e no final, se o cara vai medir as vibrações, temos uma grande dependência do analista de vibrações. Se tivermos uma boa equipe de analistas de vibrações, um suporte técnico da DMC ou de uma empresa que realmente tenha um bom conhecimento de máquinas e dos softwares, sim, com base nessa experiência, nesse conhecimento e com o apoio de alguns softwares, como os exemplos que vimos, podemos reduzir o tempo de análise e prever falhas com antecedência. Mas ainda dependemos do analista de vibração. Isso não vamos eliminar tão cedo. Usar GPT não tira nosso trabalho. Os especialistas, sim. Nós, especialistas, ainda temos trabalho. Os sistemas não são tão especializados, mas ajudam a reduzir o tempo de análise, filtrando dados para focarmos no importante. Mas precisa de boa base e algoritmo para ter suporte, senão pode passar um falso negativo, que é o pior. Falsos positivos, tudo bem. Você olha, vê que não é alarme, sem problema. Mas um falso negativo, o que significa? Que a máquina vai quebrar antes de você detectar. Isso é o complicado. Obrigado. E logo ouvirão em português quando eu traduzir, Carlos. Obrigado. Bem, agradeço o interesse de todos neste seminário e espero que tenham gostado e aproveitado. Vou postar as apresentações no YouTube do DMC e enviar por e-mail para quem quiser rever. E talvez mais coisas, por que não? Bem, boa tarde e tenham um bom resto de dia. Até mais, pessoal. Bom trabalho. Obrigado e bom fim de semana. E boa sorte. Obrigado e parabéns. Ótimas apresentações. Obrigado.